Shalom, líderes do avivamento. Só tem líderes de excelência aqui hoje, né? Vamos colocar de pé. Vou convidar aqui o grande homem de Deus, missionário, pastor, um grande mestre, o professor Mateus, já estará vindo aqui. Vamos orar para a gente passar para o professor Mateus, amém? E vamos receber muito de Deus nesta noite. O Senhor tem algo reservado na parte dele para a nossa vida. Conhecimento é algo que vamos levar até o Senhor nos chamar. Ninguém rouba de nós o conhecimento que adquirimos. E o conhecimento que você vai adquirir, eu vou adquirir nesta noite, vai permanecer conosco. Nem o diabo, nem os demônios, nem o homem, nada vai roubar o conhecimento que você vai adquirindo ao longo da sua vida, ao longo da nossa vida, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom e nos faz muito bem. Somos gratos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Somos gratos ao Senhor porque estamos vivos. Somos gratos ao Senhor porque estamos, ó Deus, saudáveis, mesmo diante de algumas circunstâncias, diante de algumas adversidades, mas estamos bem, estamos na casa do Senhor. Casa de oração para todos os povos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salvo tem alegria de estar, ó Pai, no templo da adoração, no templo, ó Deus, dos ensinamentos, dos princípios eternos do Senhor. Eu agradeço ao Senhor pela vida do pastor Mateus, agradeço ao Senhor, ó Deus, pela vida do apóstolo Renan, da apóstola Patrícia, agradeço ao Senhor pela liderança desta igreja, agradeço ao Senhor pela vida de cada um dos teus filhos, das tuas filhas que estão aqui, aqueles que estão a caminho da tua casa. Muito obrigado, Pai. Obrigado por esta rica e grandiosa oportunidade que o Senhor nos concede. Abençoe o teu filho e nós somos gratos a ti. No nome de Jesus, amém e amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Graças e paz, queridos, tudo bem? Pode se assentar, pode se acomodar, por gentileza. Obrigado, pastor Cristiano. Quero agradecer ao apóstolo Renan, a todos que estão aqui, todos que vieram, que se dispuseram a, nesta segunda-feira, participar desse seminário de interpretação bíblica e técnicas de memorização, amém? É comum nos corredores aqui da faculdade algumas pessoas perguntarem, professor, o que você faz para memorizar? Professor, como você consegue enxergar isso dentro do texto? Qual é o segredo? O que você come? Eu falo, gente, eu como pior do que vocês, né? A grande questão é que no decorrer do tempo nós fomos aprendendo algumas estratégias específicas através de estudos, através de práticas, e a minha formação em específico tem tudo a ver com essas duas áreas. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Mateus Rangel, missionário na Igreja Batista em Eldorado, do pastor Fernando Trindade, e tenho um instituto teológico chamado Koinonia. Sou professor aqui na escola, na Faculdade Teológica Semente Frutífera, ocupo aqui algumas cadeiras dentro da teologia, em específico na área de hebraico, de grego, de exegese, escatologia, e durante já há 2 anos nós vemos cooperando com o corpo docente desta instituição tão importante. Eu, além de bacharel em teologia, sou psicopedagogo também,
autor de quase 30 livros dentro do segmento teológico e linguístico. Em 2015, eu fui o teólogo mais novo do Brasil com obra científica publicada. Eu comecei, dentro da teologia, a lecionar com 20 para 21 anos de idade. Minha primeira aula de hebraico foi com 21, foi na cidade de Campos, Goitacazes. E quando eu comecei a estudar hebraico, grego, aqui na nossa cidade ainda não tinha. E o meu intuito com isso era trazer essa luz para a nossa cidade. Haja vista que muitas pessoas nem sequer conhecem, têm conhecimento de que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, que o Novo Testamento foi escrito em grego, e nós temos hoje uma Bíblia em português. E essa Bíblia, ela consegue ser muito útil em várias das suas propostas. Nós temos aí algumas Bíblias que sim, fogem um pouco da proposta quando se compara com a Bíblia no idioma original, mas os estudiosos, aqueles que querem ir um pouquinho além, aqueles que têm sede de Deus e querem saber verdadeiramente o que o Senhor disse, fazem um esforço como esse que vocês estão fazendo, de vir até aqui nessa noite, para poder entender mais um pouco como interpretar essa Bíblia. Vocês haverão de convir comigo que no nosso tempo a Bíblia tem sido muito mal interpretada, não é verdade? Existe hoje teologia da prosperidade, teologia feminista, teologia feminina, teologia socialista, teologia capitalista, e todos esses aparatos teológicos, esses caminhos teológicos, eles têm se apresentado como propostas que têm tomado o púlpito das igrejas. E a grande questão é, será que elas se baseiam de fato nas Sagradas Escrituras? Então, a proposta de hoje é um seminário de técnicas milenares de interpretação e memorização. Amém? Ou não amém? Então, eu queria que, por gentileza, vocês pudessem aplaudir a Jesus pela vida de vocês que fizeram esse esforço de estar aqui. E hoje nós temos bastante coisa para poder compartilhar. Quero dizer a vocês que o que será compartilhado aqui é muito pequeno face a todo o universo da interpretação bíblica e da interpretação em geral, tá bom? Estou terminando esse ano a minha licenciatura em letras e estou fazendo um trabalho dentro da área de grego e português e também preparando uma gramática trilingüe, quase poliglota, hebraico, grego, português e latim. Então, o objetivo é trazer para dentro do Brasil algum tipo de novidade dentro dessa área. A maioria das pessoas, ao falar com um cristão, ao falar com um protestante, eles têm o mau hábito de achar que todos nós somos ignorantes, não é verdade? E, inclusive, há pouco tempo eu estava num debate na rádio lá de São Paulo com um rapaz católico, e ele olhou para mim, fez uma leitura da minha idade, fez uma leitura da minha religião, e já fez um pré-julgamento de que não teríamos condições de debater com ele. E ele começou a usar termos em hebraico, termos em grego, e ficou jogando assim, falou, você não estudou isso não, né? Eu falei, continua seu argumento aí. E no final, eu acho que quem conhece um pouquinho já sabe o que aconteceu, né? Eu comecei a corrigir o grego dele, comecei a corrigir o hebraico dele, e aquilo ali não foi para nenhum tipo de exibicionismo, pelo contrário, foi para mostrar, porque o conhecimento ele serve para algumas coisas, para instruir quem tem sede e para colocar no lugar pessoas que acham que sabem, mas não sabem, e querem humilhar aqueles que estão aprendendo, amém? Então nós precisamos sempre ter humildade para crescer e também ter a sabedoria de pegar algumas pessoas que às vezes estão com um comportamento inóspito por causa do conhecimento, em nome do conhecimento estão se ensoberbecendo. Em nome do conhecimento estão depreciando outras pessoas. Mas esse não somos nós. Amém? Eu falo isso por quê? Por que eu falo isso? É justamente um fato sobre interpretação bíblica. Teve um rapaz que chegou no corredor do seminário de uma das faculdades aqui de Campos, não vou citar o nome, e ele falou assim, eu fiz um curso básico em teologia e eu não dou mais o dízimo, eu não sou mais dizimista e tal. Eu falei assim com ele, é mesmo? Por quê? Ele não sabia que eu era o professor dele. Ele falou assim, é porque eu aprendi a verdade, e a verdade me libertou, hoje eu não alimento mais pastor, e se eu quiser dar o dízimo eu vou lá e faço uma obra social e tal.
E se você fizesse, ele apontou para mim e falou, se você fizesse um curso de teologia, você ia saber a verdade também. Eu falei, que legal, cara. Então, eu fiz sim alguns cursos. E por que você não dá o dízimo? Vamos agora debater teologicamente. E ele começou a colocar, bem, porque primeiro passo, o dízimo é da lei. Aí eu falei assim para ele, lei de Moisés. No dia 15 do mês de Sivan, de 1445, quando Moisés saiu do Egito com o êxodo, no êxodo ali, 2.600.000 judeus, é essa lei que você está falando, que foi sancionada no deserto quando ele começou o período. Ele essa lei. Eu falei, então tá, Abraão viveu antes ou depois de Moisés? Ele antes, eu falei, mas a Bíblia diz, em Gênesis 14:20, que Abraão deu o dízimo. Se Abraão viveu 450 anos antes da lei e deu o dízimo, então o dízimo não é da lei? A lei veio depois do dízimo? Ele, mas você só tem um exemplo. Eu falei, não, tem mais um. Jacó, neto de Abraão, em Gênesis 27:32, também deu o dízimo. Aí ele começou a ficar preocupado, eu falei, dízimo não é da lei. E o que ele fez? Ele fez uma leitura, uma interpretação. Vale dizer que interpretações erradas também são interpretações, ok? O que falta, então, para uma pessoa poder interpretar de modo correto um texto que ela está analisando? Quando está você e um texto. E quando eu falo de texto, eu não estou apenas falando de textos escritos, gráficos, de grafemas, de letras. Eu estou falando de textos falados. Você consegue interpretar bem o que uma pessoa fala para você? Você consegue interpretar bem uma figura? Você consegue interpretar bem um símbolo? Deixa eu fazer um símbolo aqui que tem incomodado bastante. O que é esse símbolo? Chifre, certo? Quem falou que é chifre? Você não vai, né, Leandro? Leandro já é meu aluno há um tempo. Isso é café com leite, Leandro. E aí? Quem já ouviu falar que isso aqui é do anticristo? Levanta a mão, sem vergonha, gente, por favor. Tem nada a ver com o anticristo, gente. Nada a ver. Isso aqui os judeus faziam para simbolizar o poder dos animais. Os animais com chifres, eles eram animais mais respeitados dentro da cultura judaica, porque quanto maior o chifre, maior era o poder. Então, no Salmo 82, por exemplo, é utilizada a figura do chifre, que estava numa espécie de pictografia nas cavernas, para ilustrar o poder dos animais. E assim como Deus deu poder aos animais, na representação do chifre, Moisés entendeu, por exemplo, que ele também tinha o poder de Deus, e ele representou o poder que Deus deu a ele através do chifre. Se você for observar, quando diz que Moisés veio com o rosto tampado, no original hebraico, vai dizer que ele veio com rostos com aparência semelhante a um chifre. Isso vai contrapor toda a cultura ocidental, que denota para a gente a figura do inimigo de Deus, Satanás, apresentado com um chifre. Ou seja, qual é o problema então que nós temos aqui? Por que as interpretações odiernas estão tão distantes das interpretações bíblicas e das propostas bíblicas? Justamente por causa de alguns detalhes. Vamos lá. Primeiro nós vamos conhecer aqui o conteúdo dessa noite. Nós vamos falar sobre os sistemas judaico de interpretação. Aí nós falaremos sobre o sistema Pardes, que Pardes você vai ver que é uma sigla, que é o primeiro método e o método que Jesus utilizava para interpretar as Escrituras. Depois veremos ainda Hillel, que seria o homem. Paulo aprendeu com Gamaliel, não é? Gamaliel foi neto de Hillel. Então, Hillel é praticamente o fundador de uma escola judaica que passa a determinar os pontos e os modos de se interpretar a Bíblia a partir de então. Então, nós temos já nesses dois pontos o método utilizado por Jesus e o método utilizado pelo apóstolo Paulo. Então, cada método, detalhe, nós não vamos aqui pregar a supremacia de um método em detrimento do outro. Nós vamos apenas apresentar os métodos e mostrar quando exatamente eles devem ser sacados para submeter um texto e extrair dele uma interpretação correta. Tudo bem? Temos ainda as midrashim. Lembrando que no hebraico o plural nunca é com S, é sempre com IM. O plural de Elohá é Elohim e não Elohás. O plural de midrash é midrashim e não midrashes. Tudo bem? Então, sempre que eu jogar uma palavra que terminar com in,
você sabe que é o plural do masculino no hebraico. Quando termina com ot, por exemplo, eu falo talmid. Talmid é aluno. Se eu quero falar alunos, é talmidim. Se eu quero falar alunas, é talmidot. Porque o plural feminino em hebraico termina com ot. Deixa eu começar hebraico agora. Cadê? Ana Elma, Olga. Cadê mais a galera da turma aí? Ó? O coro vai comer. Ó. Ali, ó. O Everson. Vamos começar hebraico, vai ficar bonito. Então, vamos começar falando sobre esses 3 métodos. Vamos falar também sobre os 4 subgêneros da lei. Vou explicar para vocês o que é um gênero literário e vou explicar também quais são os 4 subgêneros que se encaixam na lei. Quando eu falo de lei, eu falo de quê, gente? Pentateuco, certo? Que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Vamos falar também sobre a silhueta dos históricos. Por que silhueta dos históricos? Porque quando um judeu queria contar uma história, cada história, João Vitor, tinha um modo de ser contado. Então você olha para o texto e percebe as marcações verbais que ele apresenta, você percebe as rimas, as aliterações, quando ele acrescenta um elemento ou contraria o elemento, cada comportamento textual apresenta o objetivo do escritor. Ok ou não ok? Vou dar um exemplo para você. Luiz Marhucci, que é um pernambucano, que desenvolveu um método dissertativo argumentativo, que tanto aterroriza aqueles que querem fazer o Enem, né, e a redação, você pode observar que existe o texto narrativo, descritivo, injuntivo, expositivo e o dissertativo. Por exemplo, quando você quer contar uma história, já percebeu que você tem um modo específico de começar a contar? Era uma vez, numa certa noite, naquele momento. Geralmente você começa dizendo o tempo em que o fato aconteceu. Depois daquele tempo você vai dando informações imagéticas, ou seja, num certo dia, na região de Campos, você vai começando a ilustrar para a pessoa o local. Então, mas se você quer, por exemplo, digamos assim, descrever a qualidade desse produto, você já não começa dando referências imagéticas, referências temporais, você vai começar a falar das características, né? O material feito de plástico, que tem um aparelho conector para borrifar, ele suporta tanto, ou seja, isso já é um texto descritivo. Você ainda tem, por exemplo, um texto injuntivo. O texto injuntivo é aquele texto que tem a característica de dar uma ordem para as pessoas. Quando você pega um manual, como é que está o manual lá para você? Faça isso, pegue aquilo, coloque aqui, deixe aquilo para lá, enrosque. Por quê? Ele tem verbos no imperativo, mandando você fazer alguma coisa para chegar a um objetivo final. Mesma coisa são os livros históricos. Os livros históricos, eles têm um modo, um comportamento e uma estrutura que, quando você é capaz de perceber isso, olha para cá, você começa a identificar o objetivo do texto. Isso fica muito claro. Isso ajuda você, por exemplo, você que gosta de pregar, você que gosta de trazer uma palavra na sua cela, para os seus amigos, a identificar o texto para as pessoas que estão te ouvindo. Tudo bem? Veremos aqui, então, vou seguir. Bem, está meio... Deixa eu mais para cá. Eu acho que era 5 metros mesmo, né? Aperta para baixo aí, Gabriel, por favor. Isso. Ó, o paralelismo de Lovit nos poéticos. Bem, você sabia que todos os salmos só têm 3 estruturas? Agora, depois desse estudo, você nunca mais vai ler um salmo do mesmo jeito. Pode ter certeza disso. Passa. As lamentações e os vaticínios dos proféticos. Bem, muitas pessoas não sabem identificar quando uma profecia é para o tempo do profeta ou para tempos do porvir. Por exemplo, se alguém disser assim para você... Ezequiel capítulo 38 e 39 fala da guerra de Gog e Magog, que são 10 nações europeias que vão se unir contra Israel, e a pergunta é, como é que você sabe que esse evento são para os nossos dias, são para tempos posteriores
ou que eles são para o tempo que Ezequiel falou? Como identificar a qualidade temporal daquela profecia? Você sabia que tem como? Sabia que existe um futuro próximo, um futuro distante, um futuro localizado? Então, o hebraico tem essas características, né? Tá indo... Aí, ó. Você que apertou ou foi eu? Calma aí. Era para funcionar, a fúria está grande. Aperta não. É ao vivo, amém, irmãos? Tá indo daqui, né? Vamos lá. O gênero sinótico, a biografia e a história. Muita gente não sabe por que você tem 3 versões da vida de Jesus: Mateus, Marcos e Lucas. Já pararam para pensar isso? Por que João não é sinótico? Ele é biográfico, o que significa uma biografia em detrimento de uma sinopse. E ainda o gênero histórico. O gênero histórico de Atos ele é semelhante à silhueta dos históricos que nós vimos lá acima, mas eles estão em tempos diferentes. Então, a gramática, a língua, o jeito de se organizar o texto já tinha evoluído. É importante notar isso também. O gênero epistolar e suas funções. Aqui nós vamos nos dedicar a um modo de se interpretar as cartas paulinas e também as cartas apostólicas, né? As gerais. Veremos o modo certo de entender uma carta. Geralmente, o gênero epistolar servia para tratar um problema da época, para poder uma pessoa escrevendo uma situação emergente, para tratar de um problema específico que aquela igreja estava vivendo. Então, Paulo nunca sentou para escrever, por exemplo, uma epístola sem motivação com problema nos outros. Aqui a gente já tira uma lição, né? O problema nos leva a produzir, amém? Então, Paulo ele traz grandes lições nessas cartas, e cada carta também tem um gênero. Em umas ele faz um pedido pessoal, em outras ele faz um apelo, e nós veremos um pouquinho disso. E veremos também o código apocalíptico. Sabia que não dá para entender Apocalipse sem entender Daniel primeiro? Por que muita gente tenta ler o Apocalipse e não consegue? Porque não entendeu direito a mensagem de Daniel. Pior ainda, não entendeu Mateus 24 e 25. Não entendeu 2 Tessalonicenses 2. Então, esses livros, estas mensagens, e até mesmo alguns livros, como o 1 Enoque, que não estão na nossa Bíblia, mas algumas porções desse livro, autorizadas pela Epístola de Judas, irmão de Jesus, que está na nossa Bíblia, fazem sentido e complementam a ideia para a mensagem do Apocalipse. Eu deveria passar o microfone agora, né, gente? Porque o reverendo Renan chegou. Muito obrigado, irmão mestre. Sempre penteado, né, gente? Um dia ele me passa o endereço desse gel. Okay? Se tiver gel para calvo, melhor ainda. Vamos lá. Acabando, então, essa parte do estudo, nós temos agora as técnicas de memorização. Né? Primeiro nós vamos ver sobre a anatomia da memória. Veja bem, a anatomia do cérebro é uma coisa, a anatomia da memória é outra coisa. Depois, algumas patologias da aprendizagem. Isso aqui vai ser importante, né? O que eu mais faço como psicopedagogo é perceber que algumas pessoas não aprendem porque elas não sabem que tem algumas patologias. Tem gente que tem descalculia, não consegue, tem problema com abstração, não consegue fazer um cálculo. São pessoas brilhantes em outras áreas, mas você pergunta quanto que é 7 mais 8, ela não consegue te falar. Ela tem que ver no papel. E às vezes um professor com certa falta de sensibilidade não consegue entender que aquela pessoa tem um caminho próprio para chegar ao resultado e deixar com que ela flua ali. Eu tenho alunos autistas que vieram para mim praticamente sem saber ler e escrever. E com 2 anos estudando comigo à distância, já sabem hoje hebraico e grego. E detalhe, o menino tem 17 anos. Ele mora lá em Curitiba hoje, morava em Manaus, nunca o vi pessoalmente. Outro detalhe, ele não gosta de falar no telefone, se eu ligo para ele, ele rejeita. Ele não gosta de fazer chamada de vídeo, ele tem pavor em mostrar o rosto, autista mesmo. E tem um potencial incrível de memória. Ele consegue, por exemplo, ouvir isso aqui que eu estou falando e no final ele reproduzir 80% do que eu falei só ouvindo. Uma memória fenomenal. Mas ele possui desortografia, ou seja, não consegue escrever de forma certa, nem que você ensine, mas isso não vai obstacular a interpretação dele, ele consegue interpretar. Então, existem detalhes que nós precisamos
saber averiguar, e você hoje vai ver alguns tipos de patologias da aprendizagem, que se você achar que tem alguma, nós temos aqui, vamos ter, quem sabe, um futuro caminho aqui na faculdade de psicopedagogia para poder ajudar você a evoluir, amém? Não somos pokémons, mas podemos evoluir, né? Então, é isso daí. Deixa eu ver se vai. Foi você? Meu Deus, vambora. Os tipos de memória. Esse aqui é bom, hein? São 3 tipinhos só e você vai ver. Pode passar. As etapas do processo de memorização. Você vai conhecer essas etapas. Conhecer as etapas é importantíssimo. Tem gente que acha que não consegue memorizar, mas na verdade você consegue memorizar. O que você não consegue é lembrar o que memorizou. Não conseguir memorizar é não conseguir captar a informação e jogar na cabeça. Sabe quando você fala assim, ó, eu sei que está aqui, eu sei que eu estudei esse negócio, aí você tem dificuldade de acessar, demora muito para conseguir resgatar aquela informação. Isso não é problema de memorização, isso é problema de lembrança, é a capacidade de sacar da sua memória uma informação e fazer com que ela seja executada na prática. Pode passar? A memória e os 5 sentidos, isso é muito importante para você saber, a memória e os 5 sentidos. O ambiente, olha, isso daqui talvez seja a coisa mais importante, porque estudar não é apenas abrir um livro e começar a escrever. Estudar exige um ambiente específico. Muita gente não flui porque não criou um ambiente de estudo. Se você está fazendo qualquer curso, separa um lugar, nem que seja 2x2, do lado de fora, em cima da laje, mas que você vai estudar e ninguém vai te perturbar. Entendeu? Tem que ter um ambiente. Depois eu vou falar sobre como preparar esse ambiente para você poder despertar o máximo do seu potencial possível. Técnica do neologismo. Essa técnica é boa, pode passar. A que eu mais uso é essa do neologismo. Eu vou fazer algumas demonstrações para vocês aqui. A técnica do nerd, que é o contexto, análise e síntese. Por que essa é a técnica do nerd? Porque ela é a mais eficaz, mas ela é a que dá mais trabalho também. Então só os nerds vão conseguir, né? E a técnica do professor. Você aprender ensinando para alguém. Muitas vezes você acha que não aprendeu porque você não passou adiante. Aí quando você passa, você fala, meu Deus, eu sabia. E fica claro para você. Tudo bem? Bem, seguimos então. Ninguém quer galardão, né, gente? Cadê o copo de água do homem de Deus? Meu Deus do céu. Amém? Vamos lá. Pode passar, Gabriel. Quando eu olhar assim, Gabriel, ó, você passa. Tá bom? Vamos, ó, treinando. Aí, vai, mais um. Que às vezes tem animação. Isso, boa. Era para funcionar, tá, gente? Era para funcionar esse negocinho que eu comprei aqui, ó. Diziam que eram 10 metros de distância, né? Mas eu acho que não é nem 5. Olha só, por que ocorrem de pessoas, como eu falei com vocês, verem esse símbolo aqui que eu faço e dizer que, por exemplo, isso é do anticristo, né? O anticristo nem veio. Alguém tem uma foto do anticristo fazendo isso, gente? Não, o pessoal já atribuiu ao anticristo, deve ter ido para uma máquina do tempo, foi lá no futuro, viu o anticristo e determinou isso. E como eu falei com vocês, os judeus usavam isso para simbolizar o poder. Quem está falando isso sou eu? Não, é o Dr. Alain Ravalier, do maior dicionário de símbolos da Bíblia do mundo, em português, né? Esse dicionário de símbolos fala sobre esse símbolo sendo utilizado dentro das Escrituras, e ele mostra lá vários salmos, entre eles o Salmo 82. Tudo bem? E existe, por exemplo, um abismo geográfico, por isso que as interpretações são difíceis. Você quer ver só um exemplo? Se eu falasse assim para você, ó, deixa eu ver alguém aqui. Alguém levanta a mão aí para participar da brincadeira. Cadê? Opa, tudo, qual é o seu nome? Rayane? Daiane? Daiane, se eu falasse assim, ó, você é barril dobrado, o que você entende? Ou seja, tá vendo? Cadê um homem agora? Deixa eu ver. Um homem para participar. O senhor é barril dobrado, o que o senhor entende? Hã? Gordo também?
Pois é, eu tenho um amigo baiano, né, lá de Atafona, e toda vez que ele fala que alguém é barril dobrado, quer dizer que é muito gente boa. Entendeu? Quando a pessoa é gente boa, é barril. Quando é muito gente boa, é barril dobrado. Quando é gente ruim, é nó cego. Entenderam? Ou seja, por que as pessoas não entenderam essa linguagem? Cadê? Tem ninguém da Bahia aqui não, gente? Aí, ó, Olga. Então, o que acontece? Barril dobrado, as pessoas daqui comumente não irão entender, simplesmente pelo fato de que existe um abismo geográfico. Você está aqui, o baiano está lá, certo? Lá eles têm um tipo de linguagem, um código de linguagem, que veicula os seus adjetivos, como diz a hipótese linguística de Sapir-Whorf, vai dizer que toda língua é culturalmente moldada. Então, dentro desse molde cultural, para que você saiba diferenciar linguagem de língua, linguagem é a capacidade de produzir o idioma. Todo ser humano tem linguagem. É a capacidade que os seus órgãos têm, seu pensamento tem, de formular uma palavra. Aí cada cultura junta um monte de pessoa que tem a capacidade linguística e forma a língua. Então lá eles falam português? Falam, mas a cultura deles vai inserir no português deles uma linguagem regional.